Marcos capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura mais extensa, para que nós venhamos ter total compreensão sobre o texto. Nós vamos ler todo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, onde fala sobre a história do endemoniado de Gadara, ou Gadareno, ou Jerusalém. Capítulo 5 de Marcos diz assim, irmão: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que veio fazer? O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entrem nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido aos endemoniados, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Senhor, eterno Deus, nosso Pai. Pai, mais uma vez, Pai, nos postamos diante do Senhor, Pai. Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor venha usá-lo, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, que nessa noite, Pai, o mensageiro não possa ser maior que a mensagem, Pai. Pai, que o Senhor use conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Assim eu peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra os corações daqueles que vieram aqui para ouvir a tua palavra, Pai. E nós possamos sair daqui, Pai, com entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Amém? Irmãos, quando nós temos o texto, para nós termos uma compreensão daquilo que nós lemos, é necessário que nós venhamos entender todo o contexto. O que é o contexto, irmão? O que é o contexto, na verdade? O contexto é tudo aquilo que vem antes do texto ao qual nós lemos. Então, nós lemos aqui Marcos capítulo 5. Só que no capítulo 4, irmãos, para nós termos a compreensão, nós vamos entender que a Bíblia diz que Jesus outra vez ele ensinava do outro lado no mar da Galileia. Irmãos, a Bíblia ele enfatiza que Jesus começou a ensinar e ali teve uma grande multidão. E Jesus ele teve que sentar no barco e se afastar um pouco para que as pessoas pudessem ouvir Jesus. O interessante, irmãos, é que Jesus, nesse contexto, Jesus ensinava sobre as palavras do Senhor. E a Bíblia diz que eu quero conjecturar que esse sermão de Jesus ele foi bem extenso, porque quando Jesus
ele vai passar para o outro lado, ele chama os discípulos, olha, passamos para o outro lado, e a Bíblia enfatiza porque já era tarde. Então, aquele sermão de Jesus foi bem extenso. Jesus disse ao discípulo, olha, passamos para o outro lado, e a Bíblia deixa claro que já era tarde. Então, Jesus, com o objetivo, junto com os discípulos, eles vão atravessar para o outro lado, a região de Decápolis. Para os irmãos entenderem, aquela região era uma região grego-romana, era uma região onde era uma região pagã. Era a mesma coisa que eu falo assim, eu chamar alguns de vocês e falar assim, olha, vamos na Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu imagino que muitos ficariam com medo, porque a Rocinha, eu não sei hoje, mas antigamente era muito violenta. Então, quando Jesus falou, passemos para o lado, os discípulos ficaram apreendidos. Por quê? Porque era essa mesma sensação, nós vamos para um lugar gentil, onde as pessoas não gostam dos judeus, eles vão nos matar lá. Mas os discípulos, guiados por Jesus, eles vão. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco com os discípulos, eles enfrentaram, irmãos, nesse trajeto, um temporal. Mas não era um temporal de chuva, irmãos, era um temporal de vento, a Bíblia diz que era um temporal de vento. E esse vento era muito forte, batia contra as ondas, e as ondas entraram dentro do barco, entraram dentro do barco, ao ponto do barco estar quase afundando. E aonde estava Jesus? Jesus estava dormindo no barco, na ponta do barco. Aí então a pergunta que fica é, por que Jesus estava dormindo? Irmãos, eu quero conjecturar, pelo texto que nós lemos, no capítulo 4, Jesus estava cansado. Jesus era Deus, mas ele também era homem. Então Jesus descansou. Então ele dormiu no barco para descansar. Enquanto o vento, o temporal de vento batia sobre as águas, e o barco, ao ponto de afundar, os discípulos ficaram com medo, eles temeram. Então eles vão a Jesus, e acordam Jesus. Senhor, não te importa que nós morremos, não morramos? Jesus, então, irmãos, ele levanta e acorda. Jesus, ele repreende o mar, repreende o vento, e diz, acalma-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que tudo se tornou bonança. Irmãos, só que quando nós lemos, no início do capítulo 4, quando Jesus diz, passamos para o outro lado, irmãos, os demônios que estavam do outro lado, eles já sabiam que Jesus ia. Eles já sabiam que Jesus ia. E os próprios demônios, irmãos, ele tem poder. A gente acha que não, mas no mundo espiritual, irmãos, é invisível, mas no mundo espiritual, ele é muito hábil, irmãos. Nós temos que ficar vigilantes quanto isso. Às vezes nós não conseguimos enxergar nada no mundo espiritual, mas no mundo espiritual, ele é verdadeiro e real. Por que você quer que foi os demônios que levantou aquele grande temporal, irmãos? Porque quando Jesus acorda, o que ele faz? Ele repreende, irmão. Se ele está repreendendo, é claro, lógico que não era coisa boa. E Jesus repreendeu o quê? A ação dos demônios. Então os demônios, irmãos, eles sabiam que Jesus estava indo. Os demônios, eles não queriam largar daquele homem. Por quê, irmãos? Porque aquele homem, irmãos, estava sendo escravo dos demônios. Ele estava sendo escravo dos demônios. E os demônios, irmãos, eles querem isso. Eles não vivem pelo plano. Eles caçam alguém, alguma coisa para ele se apossar, para ele dominar. Então, já que os demônios sabiam que Jesus ia, então os demônios tentaram parar Jesus. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação para você, irmão. Quando Jesus disse, passamos para o outro lado, ele deu a certeza. Jesus não disse, olha, vamos tentar passar para o outro lado. Não, Jesus disse, passamos para o outro lado. Irmão, se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, põe essa fé no seu coração, você vai chegar, irmão. Jesus não disse, talvez você vai chegar. Não, Jesus disse que você vai chegar. Só que nós temos que entender, irmãos, que vai ter tempestade, vai ter temporal, vai ter vendaval. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite, irmão. Convida Jesus para entrar no teu bairro. Convida Jesus para entrar na tua casa. Convida Jesus para entrar na tua empresa. Convida Jesus para entrar na tua família. Convide Jesus para entrar dentro do teu casamento, irmãos. Eu não estou falando que vai ser só bonança, não. Vai ter vendaval, vai ter temporal. Mas Jesus vai estar ali com você. E você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você vai chegar do outro lado, irmãos. E aqui, irmãos, eu quero trazer mais uma aplicação para nós. Quando Jesus chega do outro lado, quando Jesus acabou o temporal, Jesus estourou tudo bonança, os discípulos, irmãos, eles ficaram apavorados, atordoados, dizendo para o outro, quem é esse? Que até o mar me obedece, o vento me obedece, quem é esse? Irmãos, eu quero trazer essa explicação para os nossos dias. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos, eles comiam com Jesus. Os discípulos, eles dormiam ali junto com Jesus. Os discípulos estavam aprendendo de Jesus. Mas os discípulos, naquele momento, não conheciam Jesus. Irmãos, o que eu quero falar para você é que não basta você vir para a igreja. Você tem que ser igreja. Não basta estar na igreja, você tem que ser igreja, irmãos.
Não basta você ir para a igreja e sair daqui sem nada ter mudado na sua vida. Você tem que ter transformação, porque senão não é o Evangelho de Jesus. Não tem como nós entrarmos num lugar, ouvir de Jesus, aprender de Jesus e sairmos da mesma forma. Quando Jesus desce no barco, os discípulos dentro perguntavam quem é esse. Mas quando Jesus desce, os demônios vão correndo, se prostram diante de Jesus e diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que vieste me atormentar aqui. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que os demônios, eles sabem qual será o seu destino final. Eles sabem para onde eles vão. Eles sabem que tem um lugar preparado para eles. Só porque eles não querem ir sozinhos, irmãos. Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Por que você diz, irmãos? Ele diz: Jesus, o que vieste nos atormentar aqui antes do tempo? Irmãos, os demônios pensavam que Jesus já foi lá para lançar ele no lago de fogo. Os demônios sabiam que Jesus iria. Os demônios sabem que o destino dele final será lá no fogo. Por isso que ele perguntou a Jesus: que vieste nos atormentar aqui antes do tempo? Eles não queriam ser lançados no lago de fogo. Irmãos, Gadara, para nós entendermos o lugar onde Jesus foi, Gadara, na verdade, Decápolis não é uma cidade. Decápolis é uma região formada por 10 cidades. Aqui, Gadara, onde Gadara estava, fazia parte dessa região formada por 10 cidades. E ali, irmãos, era um território romano, era um território gentil. É por isso que lá eles cultivavam, criavam porcos, né? Porque eles não obedeciam a lei de Moisés. Os judeus não comiam porcos. Por isso que nós sabemos que ali não era um território judeu, porque os judeus não criavam e não cultivavam porcos. Ali era uma terra gentílica, era uma terra das pessoas pagãs. Todos os demônios pedem para que seja lançado nos porcos, para que eles não fossem sair daquele território, para que Jesus lançasse os porcos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Por que Jesus permitiu? Irmãos, aquele povo, como eu falei, era um povo idólatra, era um povo pagão, era um povo que adorava, o povo amava as coisas, ele amava os bens. E eles gostavam das pessoas, mas eles amavam as coisas materiais. É por isso que Jesus permitiu para provar para aquele povo que nós podemos sim usufruir das coisas, não amar as coisas como aqueles homens estavam fazendo. Ele amava os bens, ele amava as coisas. Jesus permitiu para mostrar para eles, irmãos, que as coisas são feitas para ser usadas. As coisas foram feitas para nós. Pessoas foram feitas para ser amadas. Ao contrário daquele povo, ele amava as coisas, mas porém não amava as pessoas. Jesus estava dando isso para aquele povo, e podemos ser aplicado nos dias de hoje, irmãos. Pode ser aplicado nos dias de hoje. Às vezes, irmão, nós falamos que amamos as pessoas, mas nós não conseguimos perdoar. Nós falamos que amamos as pessoas, mas nós não conseguimos liberar perdão. Aí nós estamos igual a aquele povo, nós amamos as coisas, mas as pessoas, nós não amamos de verdade. Nós dizemos que amamos, mas quando é para perdoar, para liberar perdão, nós ficamos com o coração trancado, ficamos com o coração retraído. E muitas vezes nós deixamos fazer isso. Irmãos, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que aquilo que Deus deu para você usar, Deus deu condição para você comprar, para você usar, é para você usar, irmãos. Não é para você amar as coisas, é para você usufruir, é para você usar. Irmãos, tem homem que compra carro e o carro fica na garagem. O carro empoeira na garagem, a pessoa vai trabalhar de ônibus, a pessoa vai trabalhar a pé, vai trabalhar de pé, mas não usa o carro, irmãos. Por quê? Porque ele está amando algo que não é para ser amado. Ele está amando algo que é para usar. E nós devemos ter essa compreensão de amar as pessoas, não amar as coisas. Se Deus te deu condição para você adquirir, irmãos, é para você usar. Use aquilo que Deus te deu. Ame as pessoas e use aquilo que o Senhor lhe proporcionou para que você usasse. Por que, irmão, que eu falo isso? Porque, irmãos, eu não sei, não estou falando dessa igreja de pessoas que fazem isso. Mas chega o tempo, irmão, que você, homem, você vai morrer e aquilo que você não usufruiu para a vida, a sua mulher vai casar com outro e o outro vai usar, irmão. O outro vai usar e ele não vai agradecer porque você não vai usar, porque você preservou para ele, irmão.
Por isso que eu falo, irmãos, aquilo que está sua mão para usar, use, irmãos, não guarde. Ame as pessoas e use as coisas. Você, mulher, isso também serve para aplicação para a mulher. Irmãos, a mulher, ela compra um jogo de jantar, mas quando ela vai usar para sua família, ela pega esse prato de plástico, irmão. Ela compra aquele jogo lindo lá de taça, irmão. E quando ela vai usar para sua família, ela pega o copo de extrato, de feijão e deixa guardado os seus melhores, irmão. Mulher, você vai morrer, o seu esposo vai casar com outro. E ela vai agradecer porque você preservou tudo aquilo. E você acha que ela não vai usar? Ela vai usar, irmãos. Então, nessa noite, nós precisamos ter a compreensão daquilo que Deus nos concedeu para que nós venhamos adquirir. Isso é para ser usado, irmãos. Não guarde aquilo que é para ser usado. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Se você tem algo de ressentimento no coração com alguém, irmãos, perdoa, libera perdão, porque não tem condição eu dizer que eu amo alguém, mas eu não consigo perdoar. Porque o próprio Jesus disse que ame o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar o próximo, será que eu estou me amando? Isso é para nós refletirmos, irmãos. Não tem como eu me amar se eu não conseguir amar o próximo. Nós temos que amar as pessoas. Por quê? Porque Jesus primeiro, irmão, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E hoje nós somos imitadores de Cristo. Se eu sou imitador de Cristo, eu não tenho que fazer aquilo que Cristo me ensinou. Cristo, Ele deu a vida por mim, por você. Cristo deu a vida para nos perdoar dos nossos pecados. Porque nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E da mesma forma que Ele nos amou, irmãos, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que ser recíprocos. Porque senão, irmãos, se eu não conseguir perdoar, você crente, irmão, você pode vir para a igreja, você pode cear, você pode louvar, você pode pregar, você pode vir aqui, você pode orar. Mas se você não conseguir perdoar o seu irmão, infelizmente, tudo que você está fazendo aqui é em vão. Jesus não vai receber nada daquilo que você está fazendo, porque se você não perdoar o seu irmão, até quando nós vamos ofertar, irmão, Jesus fala, se você lembrar no seu coração que você tem algum ressentimento com alguém, vai lá, conserte primeiro, depois você vem e oferta. Irmãos, quando nós temos um coração ressentimento com alguém, nem a nossa oferta o Senhor recebe. Nós temos que andar com o coração paz, irmãos. Nós temos que andar com o coração leve, uns com outros. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Só que às vezes nós não conseguimos, por quê? Por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba. O fulano me ofendeu, eu não vou lá pedir perdão. O fulano está com ressentimento comigo, eu não vou liberar perdão. Irmãos, isso vai causar danos a você mesmo, não a outra pessoa. Isso causa danos a você, porque isso vai trazer trauma. Isso vai fazer com que você venha entrar numa depressão. E às vezes você nem percebe. Você não entende o poder do perdão. O poder de liberar o perdão. Nessa noite, irmão, nós devemos entender que nós ficarmos com o coração ressentido não vai nos levar a lugar algum. Jesus disse, irmãos, se vocês não perdoarem a ofensa do seu irmão para você, meu Pai que está no céu também não te perdoará. Mas se você, olha só, ele diz mais, mas se você perdoar as ofensas do seu irmão, o meu Pai que está no céu também te perdoará. Amém. Irmão, se você não perdoar, se você não liberar perdão, o próprio Jesus disse que Ele não vai te perdoar. E se Ele não te perdoar, você acha que você tem salvação? Porque nós carecemos do perdão de Jesus. Nós necessitamos do perdão de Jesus. Às vezes eu falo assim, eu perdoo todo mundo, menos aquela pessoa. Eu até perdoo, mas ela vai ficar longe de mim. Irmãos, isso não é amar. Amar, irmãos, é você pegar. O próprio Jesus disse que ele pegou o nosso pecado, jogou no mar de esquecimento. Agora eu, sendo um ser humano, pecador que eu sou, eu não vou conseguir perdoar alguém, esquecer aquilo. Se nós ficarmos com isso no nosso coração, é claro que a gente vai conseguir. Às vezes nós falamos assim, eu perdoo, mas eu não quero aquela pessoa perto de mim. Não, você não é obrigado a querer aquela pessoa perto de você, não. Mas você tem que andar como Jesus andou, perdoar. Você tem que perdoar. Porque senão, irmãos, infelizmente, todo esse nosso trajeto buscando o Senhor aqui na terra será em vão. Porque Jesus disse assim, olha,
Chegará um dia que nós, a igreja, chegará diante do Senhor, e Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, Jesus está falando isso para quem? Para crente, irmãos. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei. Quem faz isso? Não é crente. Jesus vai falar assim: olha, não, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Irmãos, isso é muito doído. E hoje você tem essa decisão no seu coração de fazer uma retrospectiva como está a sua vida com o seu irmão. Ou até mesmo pessoas que estejam longe de você, que você possa se ligar, você possa pedir perdão, você possa liberar perdão, porque em vão, irmão, nós estamos com Jesus, se nós não conseguirmos fazer isso. Nós temos que refletir como está a nossa vida diante de Jesus. Porque Jesus, irmãos, ao contrário disso, Jesus perdoou todos nós. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, irmãos, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, ele falou assim: esse cravo é pela Cláudia, esse outro cravo é pelo Juan, esses pregos que estão entrando nos pés é por toda a igreja. Eu estou perdoando vocês. Jesus não vai fazer mais, Jesus não vai falar mais: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. E às vezes, irmão, nós temos essa consciência do que nós estamos fazendo, nós temos essa consciência que devemos sim pedir perdão, e nós retenemos isso. Nós não temos a hombridade de levantar e pedir perdão. Por quê, irmão? Porque o nosso ego é maior, porque a nossa soberba é maior, porque o meu eu é maior. E quando você estiver com esse pensamento, você não, nós, né? Quando nós estivermos com esse pensamento em nossos corações, irmãos, nós vamos cada vez mais, como o Tiago disse mais cedo, cada vez mais nós vamos nos afastando da luz. E quando nós nos afastamos da luz, nós estamos dando espaço para quê, irmãos? Para que os demônios venham, para que os demônios entrem. Então nós temos que ter uma vida, irmãos, íntegra diante do Senhor. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo, irmãos. O próprio Paulo vai dizer assim, para a igreja de Coríntios: vocês querem uma referência, vocês querem adorar Jesus? Então olhem para mim. Vocês querem adorar Jesus? Olhem para mim. Porque eu sou imitador de Cristo. Olhem para mim e me imitem. Eu sou imitador de Cristo. Agora, será assim nós, irmãos, quando chegar no lugar e falar assim: olhem para mim e me imitem, eu sou imitador de Cristo. Será que nós somos imitadores de Cristo, irmãos? É essa reflexão que nós temos que trazer para os nossos dias, irmãos. Então, de nada adiantará, irmãos, se nós ficarmos nessa correria doida e nós não conseguimos liberar perdão, perdoar as pessoas. Será em vão a nossa busca pelo Senhor. Voltando ao texto. Então, os demônios pediram para que entrassem nos corpos. Jesus não permitiu. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos corpos. Ou seja, Jesus meio que obedeceu uma voz do demônio. Só que quando eu olho para o texto, irmãos, eu vejo que quando aquelas pessoas voltaram dali, quando o povo foi avisar na cidade o que havia acontecido, e quando aquele povo chegou ali, irmãos, eles encontraram aquele ex-endemoniado, sã, ao lado de Jesus, lúcido, conversando, vestido, conversando com Jesus. E as pessoas, irmãos, naquele lugar, quando eles viram, como diz lá para o bom samaritano, eles passaram de lado. Eles não atentaram para aquele momento ali, para aquele milagre de Jesus. Por quê? Porque eles olharam para os lados e eles viram prejuízo financeiro. Porque a Bíblia diz que os povos eram quase 2.000. E os povos precipitaram e caíram no mar e morreram afogados. Então, eles atentaram para o prejuízo financeiro, irmãos. E às vezes nós fazemos dessa mesma forma, irmão. Nós damos valor às coisas materiais e não damos valor às pessoas. Às vezes nós trancamos o nosso coração quando nós falamos em ajudar uma obra. Por quê? Porque mexe no nosso financeiro. Aqueles homens fizeram essa mesma coisa. Tem pessoas que fazem isso, irmãos. Tem pessoas que adoram o Senhor, mas quando falam de dinheiro, deixam o Senhor em segundo plano. É por isso que eu falei aqui sobre o jovem rico outra vez, irmãos, que a Bíblia diz que quando ele queria seguir Jesus, ele sabia os mandamentos, ele queria seguir Jesus. Mas quando Jesus fala para ele: olha,
falta somente uma coisa: é tirar o dinheiro do seu coração, é tirar dinheiro do primeiro lugar da tua vida e colocar Deus. Aquele homem entristeceu, ele baixou seu semblante e saiu da presença de Jesus. Foi o que aconteceu com esse povo lá de Decápolis. Eles olharam para o prejuízo financeiro, então eles pediram para que Jesus fosse expulso do terra deles. Eles pedem para que Jesus fosse expulso, por quê? Porque Jesus, na visão deles, causava um prejuízo financeiro. Só que mal eles sabiam que ele estava ali diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que pode todas as coisas. E nós não venhamos ser como esse homem, e nós venhamos ter a compreensão de quem é Jesus em nossas vidas. Um detalhe interessante, irmãos, é que Jesus permitiu os demônios entrarem sendo corpos, mas quando aquele homem que foi curado, ele pediu para ir com Jesus, ele nos disse não. Por que Jesus não permitiu que esse homem fosse com ele? Porque Jesus já viu o potencial daquele homem, Jesus já viu o missionário daquele homem. Jesus disse: não, vai para a tua casa, conte aos teus o que o Senhor fez pela tua vida. E aquele homem, irmãos, ele não foi somente para a casa dele, não. Ele foi em toda a região, ele foi em toda Decápolis. Ele pregou nas 10 cidades de Decápolis. Porque, irmãos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: olha, e recebereis poder que vir sobre você, o Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para que nós sejamos testemunha dele. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É esse o propósito de Jesus na vida daquele homem. Por isso que Jesus não permitiu que ele fosse. Por quê? Porque ele iria ser um missionário. Ele iria contar as testemunhas de Jesus. E que eu e você, nessa noite, nós podemos ser esse missionário. Aonde nós passarmos, irmãos, conte aquilo que Jesus fez na tua vida. Conte aquilo que Jesus fez com você, na sua vida, na sua família. Seja o quê? Testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus é ser missionário, irmão. Quando nós chegamos a um lugar, nós falamos aquilo que Jesus fez na nossa vida, nós estamos testemunhando. Nós estamos ali sendo um missionário de Jesus. E nós temos que ter essa compreensão. Jesus, irmãos, ele não procura pessoas perfeitas, pessoas letradas, pessoas que conhecem toda a Bíblia. Não. Jesus procura pessoas que têm um coração quebrantado. Jesus procura pessoas que querem ser seu testemunho. Se nós olharmos para aquele texto, irmão, nós vamos ver que aquele homem vivia numa terra gentílica, uma terra pagã, onde eles não obedeciam à lei. Então nós podemos imaginar, conjecturar aqui que aquele homem era um homem que não tinha conhecimento da palavra do Senhor, mas foi ele que Jesus usou para evangelizar uma região, irmãos. Nós temos que ter essa noção. Um homem sozinho, irmãos, evangelizou numa região, 10 cidades. E nós viemos ser, irmão, testemunha de Jesus. Mas por que eu sei que esse homem sozinho evangelizou uma cidade, irmãos? Irmãos, o que eu quero falar para você é que quando Jesus tiver uma missão, faça, irmãos. Faça com excelência. Faça de bom grado, faça de coração. Por quê? Porque quando Jesus tiver uma missão, ele vai vir, ele vai voltar, irmãos. Ele vai ver se você realmente fez a missão que Jesus ordenou a você. Ele vai perguntar: aonde estão as pessoas que você evangelizou? Aonde estão as pessoas que você buscou para o reino de Deus? Por que eu digo isso, irmãos? Jesus, irmãos, ele vivia do outro lado do mar. Era a região de Jerusalém, Samaria, Corazim, Cafarnaum. Então Jesus, muito pouco, ele passava para esse outro lado de cá, porque era o lado romano, o lado gentil. Então o ministério de Jesus sempre foi do outro lado. Mas aqui nós vamos ver que Jesus ele foi nesse lugar a primeira vez. Só que Jesus, irmãos, quando nós lemos esse texto, nós não paramos para analisar. E Jesus, irmãos, ele voltou em Gadara. Jesus voltou na região de Decápolis. Para quê? Para olhar os frutos que aquele homem havia conseguido para o reino de Deus. Irmãos, por gentileza, puderem abrir comigo em Marcos capítulo 7, versículo 31. Tem como projetar aí, Lucas? Marcos 7, do 31 até o 35. Por que eu sei que Jesus voltou em Decápolis, irmãos? Jesus foi lá
Jesus foi expulso daquele lugar. Lá não tinha um crente naquele lugar. Em toda a região de Decápolis não tinha um crente. Mas Jesus deixou aquele homem lá missionário. E quando Jesus volta, olha o que Jesus encontra. E ele, tornando a sair do termo de Tiro e de Sidom, foi até no mar da Galileia, pelo meio da terra de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos dos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriu os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Só tem tá bom. Irmãos, então Jesus agora, eles voltam novamente a Decápolis. A Bíblia diz que uma multidão foi encontrar com Jesus. E Jesus já fez milagres. Por quê? Porque um único homem, irmão, evangelizou. Um único homem testemunhou aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Um único homem, irmãos, evangelizou 10 cidades. E às vezes nós temos a incumbência do nosso vizinho, que é do lado, e nós não vamos, irmãos. Tudo isso, irmãos, vai ser cobrado para a gente. Por quê? Porque nós somos cristãos. Ou seja, nós somos pequenos cristos. Nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que ser testemunha de Jesus. Aonde que nós passamos, irmãos, nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que falar daquilo que Jesus fez por nós. Quando eu me esqueço, irmãos, eu fico admirado. Porque a gente não entende as coisas de Deus. A gente não entende por que Jesus, ele não deixou aquele homem ir com ele. Quando a gente lê o texto mais a fundo, nós vamos ver que Jesus viu potencial naquele homem. Jesus viu missionário naquele homem. E Jesus voltou lá, irmãos. Jesus foi expulso, mas Jesus voltou e Jesus viu os frutos. Que eu e você nessa noite, irmão, nós possamos ter um coração grato ao Senhor. Que eu e você nessa noite, irmão, nós possamos amar as pessoas. Que eu e você nessa noite, nós possamos usar as coisas. Não guarde as coisas, irmãos. Vai chegar um momento que você não vai estar aqui e outra pessoa vai usar aquilo que você teve zelo de guardar, está lá empoeirado, você não usou, vai vir outro e vai usar. Então use as coisas. Use as coisas, mas ame as pessoas, irmãos. Ame as pessoas, porque esse é o nosso papel como cristão, é amar as pessoas, é perdoar as pessoas. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite.